sobre IBGE. Parte da oposição ao governo Lula tem questionado dados fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, agora com o deputado federal Nicolas Ferreira, que é do PL de Minas Gerais, e que tem uma proposta, deputado, para criar uma CPI, então, para investigar o IBGE. Boa tarde, obrigado. É isso mesmo, a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem a competência de fiscalizar, trazer um relatório condenando ali o alvo dessa CPI, que no caso é a gestão do Márcio Postman, que tem aí um histórico filiado ao PT, um ex-presidente do Instituto do Lula, um economista que adora uma intervenção estatal e que por diversas vezes utilizou-se desse instituto para poder fazer aí manipulação de dados e ajudar o atual governo com interesses políticos. Mas em que pé está, então? Você que acabou de começar o ano legislativo, mas já estão colhendo assinaturas? Isso, nós estamos colhendo assinaturas, é o trâmite de toda a CPI. Então nós estamos coletando todas essas assinaturas e a gente pretende investigar a fundo todas essas questões. Quais são alguns os indícios que o senhor ou colegas do senhor já têm para fazer afirmações de que estatísticas possam ter sido manipuladas? Mas em relação aos dados divulgados pelo IBGE, seja em relação ao censo, seja em relação a dados econômicos, né? O censo populacional, por exemplo, pode levar o seu estado de Minas Gerais a ter uma cadeira a mais de deputado federal a partir das eleições de 2026. Quais são os elementos que já existem, indícios, para que se faça uma afirmação de eventual manipulação de informações? É com relação ao índice, né, que eles colocaram de 6,1, do menor índice de desemprego do Brasil, só que nessa conta eles simplesmente excluíram 4,4 milhões de brasileiros. Assim como também a outra pesquisa que foi feita a respeito da extrema pobreza no Brasil. Então, colocando ali como também se tivesse atingido a menor marca histórica. E você percebe que já começa-se a ser divulgados alguns dados no sentido de melhora do país. Realmente, esse país que o IBGE coloca... Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a idade mínima dos postulantes à presidência da República. Hoje ela é de 35 anos, o projeto prevê 29 anos. Eu queria saber se o senhor apoia essa proposta e se o senhor tem planos de eventualmente disputar a presidência da República em 2026. O meu foco, de fato, seria o Senado. Não sou candidato à presidência da República, sei que o nome mais competitivo e que, inclusive, pelos institutos, como, por exemplo, o Paraná, daria a vitória ao Bolsonaro se as eleições fossem hoje contra o Lula. Então, eu sei, obviamente, tentar o meu estado e o Brasil ali no Senado, onde eu consigo, de fato, fazer um peso e contrapeso, principalmente com o STF, que é a casa competente, que é o Senado, para poder fazer esse freio. IBGE, eu gostaria de saber, então, o senhor falou, olha, estamos coletando as assinaturas, etc. Mas qual o senhor avalia? Não sei se o senhor já chegou a conversar com o presidente Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, sobre esse assunto. Qual a disposição também, né, para de fato essa CPI ser instalada caso consiga um número necessário de assinaturas? Eu estou para conversar em breve com o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, para poder de fato ver a habilidade. Deputado, deixa eu aproveitar a presença do senhor, porque a gente viu depois da eleição de Hugo Motta como presidente da Câmara, uma divisão no campo da direita, do qual o senhor faz parte, dentro do PL, pelos votos que Marcel Van Hatten, candidato do Novo, recebeu, se não estou falando com a memória aqui, 31 votos no total, e o PL havia feito um acordo para apoiar Hugo Motta. Como é que o senhor viu esse racha, essa disputa? E pergunto, o senhor votou em Hugo Motta? Sim, já deixei isso publicado. Falei que naturalmente votaria no Marcel Van Hatten, de fato por alinhamento de ideias. É um amigo, uma pessoa que tem lutado por pautas profundas ali no Congresso Brasileiro, do presidente Hugo Motta, de colocar, por exemplo, a prioridade número 1 para nós da oposição, e acredito também para o Brasil, que é a anistia. Eu não concordo 100%, nem mesmo com a minha própria mãe, o meu pai, acredito que ninguém. Bolsonaro sabe da minha lealdade. Hoje, inclusive, o Flávio Bolsonaro postou em seu Twitter, né, que o Nicolas não precisa provar mais lealdade ao presidente Bolsonaro. Deputado, esse é o momento que os partidos estão fazendo as indicações para as comissões. O PL tem direito de escolher uma comissão grande e está dividido ali entre a Comissão de Finanças e a Comissão de Relações Exteriores, que seria com o Eduardo Bolsonaro o representante. Olha, eu acredito que seja das relações exteriores. Eduardo Bolsonaro faz um trabalho importantíssimo internacionalmente, tanto no Ocidente quanto também do lado oriental. Acredito. E no fim das contas, o que o presidente disse? Claro, o ex-presidente, claro, ele é o candidato até os 48 do segundo tempo, ele disse isso pra mim, mas disse o seguinte, olha, o meu filho Eduardo Bolsonaro, o meu filho Flávio Bolsonaro são capacitados. E aí, quando perguntei sobre Michele Bolsonaro, esposa dele, ele disse que sim, que ela é um nome muito forte e que ele poderia ser, eventualmente, ministro da Casa Civil. Minha pergunta para você é, algum desses nomes, né, em que eu questionei sobre uma possível pré-candidatura à presidência, o senhor concorda com algum desses nomes? Eu queria fazer esse teste com o senhor, assim, pinga-fogo. Ratinho Júnior. Tenho o meu apreço, gosto muito, inclusive, do seu pai, e acredito que seria também um nome forte. Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é o deputado mais votado da história do nosso país. O Flávio Bolsonaro é senador, ou seja, são nomes fortes, principalmente por conta do apoio do seu pai, Jair Bolsonaro, que, como eu disse, é o nome mais competitivo. Acredito que se o Bolsonaro colocar a mão, obviamente estão dentro da disputa. Michele?
ela tem um apreço gigantesco, acredito que seja a mulher com maior aceitação no nosso país, diferentemente de outras primeiras damas, e vejo que ela também é um nome extremamente forte. Para encerrar, Pablo Marçal. Que prometeu que não iria se candidatar caso o Bolsonaro entrasse na disputa, alcançar uma amplitude aonde está o voto dos bolsonaristas. O nome que o Bolsonaro escolher será o seu nome? Sim, eu acredito no presidente Bolsonaro, eu vejo que ele é uma liderança. Talvez muita gente tenha nojinho, falava, o Bolsonaro falava palavrão. Pois é,